Eu sou a Rayane Chipaia, sou do povo Chipaia, da região do Médio Xingu, no Pará. Tenho 21 anos e estou cursando Relações Internacionais, sou da comunidade indígena Apurinã. Eu sou Xainã Pitaguari, sou indígena do povo Pitaguari, do Ceará, um dos 14 povos indígenas de resistência do Ceará. Meu nome é Jackson Araújo Bento, atualmente moro na terra indígena do Guarita. Hoje passa 7 anos que eu estou na UFSM, no curso de Direito. Previsão de formatura é agora em agosto, então já foi um bom tempo aqui em Santa Maria, estou me preparando para retornar. Um marco temporal para mim significa a destruição de todo um bem viver, de toda uma cultura, de vários povos indígenas que tem no Brasil. É o fim dos povos indígenas, porque se tira nossa terra, que é nosso corpo, território, se tira também nós, porque nosso corpo faz parte da nossa terra e território, né? Então, se você invade o nosso território, se você corta o nosso território, divide o nosso território para gente que não é nossa, para não indígena, é matar a gente. É um genocídio sendo legislado. Isso quer dizer o quê? Que a Câmara dos Deputados ou os legisladores que teoricamente deveriam privar pela Constituinte estão fazendo o oposto. O próprio Judiciário, que hoje está com um julgamento que um ministro votou a favor da tese, que era de direito de dever dele privar pela Constituinte, pela Constituição, hoje não está fazendo. No sentido de que, aceitando uma tese dessa, de dizendo o povo indígena precisava estar lutando no dia tal, na hora tal, pelo território, isso é um desrespeito à Constituição, que era a função dele de resguardar a Constituição e não está fazendo. E ao mesmo tempo a gente continua na luta, nunca paramos na luta, pelo fato de que desde 1500 a gente vem resistindo, vem lutando e a gente vai continuar lutando. É a destruição de todo o nosso bem viver e tudo aquilo que a gente tem como lei, como base constitucional para os povos indígenas, visto que ele contribui diretamente para a abertura de terras indígenas para a exploração, juntamente com o PL 490 e os outros PLs, que estão em votação também, estão em processo de votação, e acaba embasando essas PLs para abrir as terras indígenas para esse tipo de exploração, tal qual elas já são completamente ameaçadas, mesmo não estando abertas, e isso já põe em risco a vida dos povos indígenas que estão dentro dessas terras e até mesmo aquelas que ainda estão para ser demarcadas. Hoje, atualmente, eu faço parte do povo Caigangue, um dos maiores povos do Rio Grande do Sul e do Brasil. Hoje eu resido dentro da minha comunidade, que é o Guarita, que é uma das maiores em termos de população do Rio Grande do Sul. Hoje a gente está com cerca de uns 8.000 índios dentro do território. Isso quer dizer o quê? Que toda essa questão da luta pela terra, toda essa questão da tese do marco temporal vai impactar direto na comunidade. Nosso território ainda não é demarcado. E isso acaba dificultando ainda mais o processo, porque o processo de demarcação, ele por si só já é muito complicado. E com o marco temporal, as que já estão demarcadas vão ter, vão meio que ser refeitas essas demarcações, entendeu? Ou vão prejudicar diretamente as que estão em processo de demarcação. Então aquelas terras indígenas que não foram demarcadas antes de 88, basicamente vão ser abertas mesmo, sabe? Como se ali não tivesse toda uma questão que vai além do que diz respeito ao território em si, mas ao sagrado, ao espiritual, à cosmovisão, aos processos históricos de cada povo indígena. Considerando isso, dentro do nosso território, como não é demarcado ainda, isso pode trazer, porque já está trazendo, porque o nosso território já está sendo destruído tudo pelo agro, né, por fazendeiros, enfim. E isso já está prejudicando os igarapés, rios da região, porque já fizeram uma barragem que deu errado no igarapé central lá da nossa região. Acabou que estragou o igarapé e não deu certo ainda a barragem. Agora imagina se porventura o marco temporal for aceito como tese mesmo jurídica que possa ser validada e embasada as demais PLs.
sabe? De que forma vai se dar essa destruição da natureza, das terras indígenas, de todos esses territórios, em especial aqueles que não foram demarcados ainda. Nosso território, nesses 1.600 hectares, 300 hectares, a FUNAI perdeu para um poceiro. Então, nós temos 1.300 hectares hoje, em retomada desses 300 hectares que a gente perdeu, e outro território de retomada, que é a Mata do Sabiá, que é um território só de plantio, de agrofloresta. Se o marco temporal passa, o meu povo, por exemplo, nós temos uma carta régia de Seis-Maria, de 1606, que diz que nós, povos Pitaguari, temos direito ao território da Serra de Sapupara, que é a serra que tem o nosso território hoje, que hoje é conhecida como Serra de Maranguape, Serra da Munguba, Serra da Aratanha, são um conjunto de serras que compõem o nosso território, né? E hoje nós temos conflito de poceiros nos dois municípios, tanto em Pacatuba como em Maracanaú, e esses poceiros reivindicam a nossa terra como se fosse deles. O marco temporal traz para nós o risco de que esses poceiros possam tirar o pouco de terra que nosso povo tem, que a gente usa porque nós somos parte dessa terra, né? O povo Pitaguari sangrou, morreu nessa terra, inclusive, foi torturado nessa terra, inclusive, e em defesa dela. E o marco temporal vai tirar de nós tudo que a gente tem na vida, que é o nosso território, o nosso corpo território, né?